Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Liturgia da Igreja nos fala da proximidade que nós devemos ter com nosso Senhor, quando por Ele nós somos visitados. Santo Agostinho de Hipona diz em um de seus escritos que o Senhor, o bom Deus, ao longo de nossa vida, se aproxima inúmeras vezes do nosso coração para nos fazê-lo descobrir e com ele criar intimidade. Essa intimidade que nós devemos ter com o Senhor é aquilo que de mais precioso nós devemos adquirir na igreja dele. Não existe nada mais importante do que criar intimidade com nosso Senhor. Muitas vezes nós vemos e louvamos o trabalho das pessoas dentro das pastorais, dos movimentos, trabalham, suam a camisa, muitas vezes com um pique tão grande, mas muitas vezes também eu fico a me questionar assim: será que esse alguém criou intimidade com nosso Senhor? Será que esse alguém criou uma intimidade com Deus ao ponto de trabalhar com prazer e não pela obrigação e não por respeito humano? Será que criou uma intimidade com Cristo que é incapaz de abalar a fé na hora das agruras, das dificuldades da vida? Por que não dizer também dos intempéries da caminhada? Será que esse alguém criou uma intimidade com nosso Senhor ao ponto de viver todos os dias encantado com Ele, que é sempre jovem, que a amizade é sempre prazerosa, que está com Ele sempre tem um sabor diferente? E vejam que esse é o ensinamento divino da liturgia hoje, onde a Santa Mãe Igreja coloca aqui Maria como exemplo de discípula. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, que é colocada aqui como exemplo de discípula a escutar o Senhor. Minha gente, isso aqui é muito sério, porque é impossível burilar a nossa fé, é impossível trabalhar na comunidade cristã, dar testemunho de Jesus Cristo, é impossível ser de Deus, se eu não tenho, primeiro, um ouvido apurado para Deus, para escutar Deus que me fala, que fala ao meu coração e que nunca se cala, para escutar Deus que me fala, que nunca silencia, que sempre me orienta. E eu, enquanto discípulo, sinto prazer em escutar a voz suave, doce, amorosa do Senhor. Aqui Maria, ela faz essa experiência de fé, essa experiência de sentar aos pés do Senhor. Talvez vocês não saibam, eu não recordo
de ter falado isso em homilia, mas os acólitos, na sua grande maioria, já me escutaram falando isso. Um dos momentos que eu tenho mais saudade da minha época na minha época de jovenzinho, de leigo, na minha paróquia, lá nas Alagoas, era de uma bendita oração, adoração, bendito encontro que nós tínhamos às terças-feiras à noite, quando aqueles meninos, aqueles jovens que cantavam na igreja, que participavam da Legião de Maria, se reuniam aqui, atrás do altar, no escuro, a igreja no escuro, só a lâmpada do sacrário acesa. E ali a gente ficava toda semana, 1 hora e meia rezando. E se vocês me perguntassem assim, minha mãe talvez em casa assistindo, se me perguntasse assim, meu filho, qual foi o momento que você mais sentiu a proximidade de Deus na sua vida, ao ponto de você decidir ir para o seminário? Eu dizia a vocês, sem titubear, foi justamente naqueles momentos que ali eu estava. E ali a gente rezava, ali a gente partilhava a palavra, com uma coisa tão simples. Todo mundo tirava a sandália, a gente sentava ao redor do altar, o altar lá da paróquia. A minha paróquia de origem tem um espaço muito grande entre a mesa do altar e a parede onde ficava o Santíssimo Sacramento, que não é mais, hoje em dia, numa capela do batismo, mas tinha um espaço muito grande e a gente fazia um círculo ali, e ali a gente tanto rezava. E eu ficava muitas vezes ansioso, esperando aquele momento ali de rezar, de estar em Deus, de esperar o Senhor, o bom Deus, falar com tanta força ao meu coração. E aquilo ali forjou tanto a nossa vida, que aquele grupo jovem todo, quando nós saíamos, muitas vezes para as festas, era sempre o grupo. Quando a gente saía para as festas, em um determinado momento, um ia se entristecendo, o outro também, um olhava para a cara do outro, e tinha uma que sempre vinha com uma pergunta: eita, e se ele voltasse? Olha onde era que a gente estava. Engraçado. E isso forjou muito o meu caráter católico. E eu lembro com muito carinho daqueles momentos ali, simples, mas profundos. É uma partilha da minha experiência com o Senhor, o bom Deus, pegando essa deixa aqui de Maria, que senta aos pés do Senhor para escutar a sua palavra. Tem gente que passa tanto tempo dentro da igreja, mas nunca fez uma experiência de rezar na solidão, de rezar sozinho. Nunca se aproximou de Cristo, da igreja, a igreja vazia, sem ninguém. E ali, na solidão, se deixar preencher por Deus. São esses momentos gratificantes que nós católicos devemos proporcionar ao nosso coração. Para quê, Padre? Para que ele se aquiete no Senhor, para que ele repouse no Senhor, para que nós possamos tomar consciência de Deus, de quem somos, de onde viemos, qual é a nossa missão, para onde iremos. E vejam que Maria ali, ela tinha prazer. Com certeza não era preguiça, porque o santo não tem preguiça, o santo pode estar cansado. Maria ali, Marta e Lázaro, deviam ter virtudes excepcionais. Por quê? Porque era uma casa que Nosso Senhor frequentava.
Não era esporadicamente, mas muitas e muitas vezes o Senhor estava ali. E quem é santo busca amizade com o santo. Quem é de Deus busca amizade com quem é de Deus. E nosso Senhor, Ele se sentia bem ali. Marta ali cansada, agitada, preocupada em acolher o Mestre. Mas o Senhor diz: olha, a melhor parte, Marta, é a que ela escolheu. Eu sei, o Senhor sabia que ela estava ali para recepcioná-lo bem como anfitriã, mas o Senhor diz: olha, ela escolheu a melhor parte é rezar, a melhor parte é estar com Deus, a melhor parte é escutar o que Deus tem a dizer. Quando a gente se encontra com alguém que a gente admira muito, a gente ali fica escutando e gosta de ver o outro falando. E muitas vezes a gente sente até um gozo na nossa cabeça de escutar o outro falando, porque é gostoso falar com eloquência, com a sabedoria divina. E Maria aqui, ela sente esse gozo, esse prazer de sentir o amor de Deus ali perto do seu coração, perto de sua vida. Quando nosso Senhor chama ele a atenção de Marta, porque Marta reclama: tu não te preocupas, Senhor? Tu não te importas que a minha irmã me deixe aqui com todo o serviço? É injustiça. E Jesus diz: olha, ela escolheu a melhor parte. E Marta, essa parte que ela escolheu não lhe será tirada. Minha gente, nós podemos perder tudo, mas se nós temos intimidade com Deus, nós nunca estamos sozinhos. Tem um cardeal da igreja que ele passou algumas décadas preso, eu não recordo com precisão, uma história muito bonita. Cardeal Vantuan, que tem uma obrazinha que trata com dignidade a história dele, que viveu preso ali no cárcere sem nada a fazer e celebrava a missa com 2 migalhazinhas de pão na mão e com um pouquinho de vinho. Celebrava a missa assim. E aí um dia perguntaram a ele: deve ter sido tão duro ficar preso, deve ter sido tão duro ficar sozinho. E ele dizia assim: olha, ficar preso foi duro, mas sozinho eu nunca estive, porque nunca me senti só. Foi a grande guinada, a grande mudança da minha vida, estar com meu coração repousando em Deus. É triste, mas muitas vezes as pessoas, elas não conseguem compreender a importância da vida de oração. Elas não conseguem compreender a riqueza de estar a sós com Deus, de estar sozinho com o Senhor, de estar ali diante de Deus, rezando e buscando se preencher no Senhor. Por quê? Porque essa parte ninguém tira. Nem a prisão do cardeal Vantuan, de jeito nenhum. Ninguém consegue tirar a melhor parte, que consiste em estar com o coração em Deus. E é essa santa experiência, e é esse santo desejo que nós devemos fazer, essa experiência, e esse santo desejo que nós devemos ter no nosso coração.
de nos aproximar do Senhor cada vez mais, de termos o coração repousando no Senhor cada vez mais. Só que não se enganem, vocês só vão crescer na intimidade com Cristo se vocês gastarem tempo com Ele. Não adianta pensar que vão crescer espiritualmente com Ave Maria, um Pai Nosso por dia, ou muitas vezes até mal rezado. Quem quer ser amigo de Cristo gasta muito tempo com Ele, porque nosso Senhor gosta de exclusividade, agrada o Senhor, tanto agrada o Senhor, que o primeiro mandamento que Ele nos deixou foi amá-lo acima de todas as coisas. Ou seja, Ele deixa muito claro que Ele é ciumento, que Ele não gosta de dividir o nosso coração com ninguém, porque ou somos dele ou não somos. E é aqui que muitas pessoas ao longo da vida se perdem, porque não conseguem ser exclusivamente de Deus, totalmente de Deus. Tem gente que até caminha bem na igreja, mas com o tempo, porque não rezou, porque não fez a experiência com Ele, porque ia por ir, porque ia motivado por qualquer coisa, muitas vezes vai deixando a caminhada. Porque quem se aproxima dEle, quem cria essa intimidade com Ele, quem de verdade tem o coração próximo a Ele, ligado ao dele, o tempo passa na igreja, e quanto mais o tempo passa, mais de Deus a gente se aproxima, e quanto mais o tempo passa, mais os problemas e as pessoas e o mundo é incapaz de nos tirar dos braços de Deus, porque ali a gente se encontra naquele regaço acolhedor, que nos entende, que nos ama, que nos compreende, que nos perdoa na hora das nossas quedas, que vem ao nosso socorro na hora das dificuldades, que sabe que apesar das nossas infidelidades aqui e ali, sabe que o nosso coração pertence a Ele e existe uma grande honestidade da nossa parte para sermos dele. Cristão que vive assim é feliz. Cristão que vive assim vai para o céu. Cristão que vive assim verdadeiramente descobriu o sentido da vida, que consiste em servir a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a alma e de todo o entendimento. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, crescermos na amizade com nosso Senhor Jesus Cristo e colocarmos nosso Senhor sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, para que cada vez mais nós sejamos dele. E não existe outro grande exemplo para nós, senão o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, que sempre foi toda de Deus, se abandonou em Deus, esperou em Deus e foi recompensada por Deus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus